Novamente, estamos estudando hermenêutica, a interpretação da palavra. Hoje, nós queremos continuar nosso estudo das regras específicas necessárias para entender bem a palavra. Nossa quarta regra é a importância de interpretar a palavra ou frase de acordo com o propósito do livro. A teologia bíblica prepara o aluno a reconhecer as diferenças dos diversos autores. Mateus é diferente de João, João é diferente de Lucas ou de Atos, Paulo é diferente de Tiago e assim por diante. Conhecendo o livro e o seu propósito, ajuda certamente na interpretação. Nós podemos encontrar esse tipo de ajuda na Bíblia Vida Nova, que lá bem no fim tem uma análise de cada livro da Bíblia. E lá vai tratar justamente do propósito. Ou temos a introdução ao Antigo Testamento do William Lassor, o David Hubbard e Frederick Bush. Esse livro novo também vai tratando de cada livro do Antigo Testamento em relação ao seu propósito. Quando, portanto, reconhecemos uma frase dentro do propósito do livro, veja, por exemplo, em capítulo 6 de Gênesis, que trata do arrependimento de Deus, no versículo 6. Sabemos que isto não é a mesma ideia de que Atos tem quando trata em capítulo 2, 38, que o homem tem de se arrepender. O arrependimento de Deus não é de pecado. Significa mudança de maneira de tratar as pessoas diante da maneira que os homens agem. Dessa maneira nós podemos entender bem melhor. Enquanto o livro de Gênesis está tratando do propósito de contar como as coisas aconteceram, enquanto o livro de Atos está contando como a igreja começou, vemos essa diferença bem clara. O propósito do livro de João é para que os leitores creiam. Leia capítulo 20 de João, versículo 31, e ele diz, essas coisas foram escritas, relatadas, para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Cristo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E o propósito bem evangelístico, ou também para manter a fé. Essa deve ser a razão que no livro de João nunca encontramos a palavra crer colocada no passado, porque crer é algo que continua junto com a pessoa, ele sempre continua crendo. E justamente nesse versículo também, essas coisas foram escritas para que creiais. A razão de João é para que os leitores creiam. Nós encontramos, por exemplo, Romanos, a mesma coisa. Romanos foi escrito para apresentar a teologia de Paulo para uma igreja que estava muito conturbada por causa de um decreto que Cláudio César tinha mandado todos os judeus para fora da cidade, inclusive a liderança da igreja, que começou na sinagoga de Roma. Quando Paulo escreve no ano 57 o livro de Romanos, ele quer que os irmãos lá, tanto judeus como gentios, tenham uma ideia bem clara de sua doutrina, como também que eles o aceitem de bom grado e o envia na sua continuação de viagem para a Espanha. É só ler Romanos 15 para perceber claramente o propósito que ele tinha de escrever esse livro. Tem muita importância também saber como é que nós devemos ligar o Novo Testamento ao Antigo. Se as doutrinas e práticas do Novo Testamento na igreja devem ser continuadas daquelas práticas do Antigo Testamento. Essa área de continuidade ou descontinuidade é uma das áreas mais controvertidas na hermenêutica. Por exemplo, o dar o dízimo para a igreja, que é claramente ensinado em Malaquias, mas não tão claramente ensinado no Novo Testamento, onde a ordem bíblica é de nós não guardarmos ou empilharmos dinheiro para nós mesmos, mas dar e colocar no céu. O que devemos fazer amigos, como Lucas 16 diz.
e pouco se trata. Então a pergunta sempre tem que surgir se o Novo Testamento está dando um aval ao ensinamento do Antigo ou que está cortando e está relacionando aquele ensinamento do Antigo Testamento, por exemplo, os sacrifícios, o sacerdócio, tudo isso, com a velha dispensação, a velha prática da nação israelita. Enquanto no Novo Testamento nós dependemos do próprio Senhor Jesus. O Sermão do Monte, que a lei de Cristo é até mais exigente do que a lei do Antigo Testamento. Mas notem bem que essa lei é a área espiritual e moral. E não tem nenhuma reafirmação sobre sacrifícios de animais, sobre guardar festas judaicas ou guardar o sábado. Portanto, esta área de propósito do livro, ou livros do Antigo Testamento e do Novo, é muito importante para a gente poder entender o texto. Nós gostaríamos de recomendar um livro como este aqui, Entendes o que Leis, já foi mencionado, mas é muito importante esse livro porque os autores que tratam do Antigo Testamento como também do Novo falam exatamente como o propósito daqueles livros que nós encontramos lá. Número 5, uma quinta regra. A importância de comparar passagens paralelas. Isso pode nos dar uma ajuda imensa na interpretação quando nós percebemos que um texto lança luz sobre outro texto. Estamos seguindo aquele princípio que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Uma ilustração. Em Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14, nós encontramos uma recomendação, exortação para que nós revistamos de Cristo. Gálatas 3, 27 também fala de se revestir de Cristo. Encontramos em Colossenses 3, 12 e 14 também de vestir-se de Cristo e se despir-se do velho homem. Trata-se justamente de, não a maneira de colocar roupa, não tem nada a ver com o uso de costumes das mulheres se vestirem de uma maneira modesta. Não, está tratando justamente que no Novo Testamento, se vestir significa colocar um novo estilo de vida, viver uma vida cristã, autenticamente santa e piedosa, e não essa vida antes de conhecer a Cristo. Tudo ilustrado no próprio batismo, quando a pessoa veio para se batizar, trazia roupas velhas, bem sujas, jogava essas roupas no lixo e depois de sair da água do batismo, ele se vestia de roupa limpa e até nova. Então essa ideia de revestir-se deve ser entendido por esses paralelos. E não tem realmente nada a ver com 1 de Pedro, capítulo 3, que fala sobre o vestimento da mulher. Outro texto, Números 22 e 24, dá a impressão que Balaão é um homem de Deus. Por quê? Porque ele recebe profecias, ele é um vidente que tem mensagem para Israel. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, textos que tratam deste mesmo indivíduo, Balaão, por exemplo, em Judas 11, ou 2 de Pedro 2, 15, 16, Apocalipse 2, 14, esses textos mostram claramente que Balaão não era nada de homem santo, não era um homem de Deus de forma alguma. Nós podemos interpretar outros textos controvertidos dessa mesma forma. Veja aquele famoso texto que tem sido uma baluarte para a Igreja Católica em relação ao papado. Esse texto em capítulo 16, versículo 18, em que Jesus diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como se Pedro fosse o fundamento da igreja, que ele teria autoridade de mandar na igreja, de controlar tudo. Nada disso é sustentado pelos textos paralelos. Porque se nós lermos em Mateus 21, 42 e 44, fica claro que a pedra é o Senhor Jesus. Se nós formos para 1 Coríntios 3, 10 e 11, a única pedra de fundamento é Jesus Cristo. Ou indo para a própria carta de Pedro, em capítulo 2, versículo 4,
podemos entender claramente que Pedro mesmo ensina que Jesus é pedra central em torno da qual a própria igreja se constrói, se edifica. Outro texto controvertido que pode receber uma ajuda é 1 Pedro 4, versículo 8, porque o amor cobre multidão de pecados. Se nós olharmos no texto paralelo de Provérbios, capítulo 10, versículo 12, que Pedro está citando, dá para entender claramente que não está dizendo que a pessoa que ama, com isso receber perdão dos seus pecados sem a morte de Cristo, ou sem crer no Senhor Jesus. Nós não podemos ver que o mundo tem pessoas que amam muito e por isso os seus pecados ficam perdoados. Não, trata-se justamente de perdoar nossos irmãos em Cristo e de enterrar brigas e de não buscar vingança e nunca tentar pegar mal pelo mal que a gente recebe. Então o amor que perdoa o irmão realmente encobre os pecados que podem ser cometidos entre irmãos e criar desunião na igreja. Uma terceira ilustração que nós gostaríamos de mencionar em Gálatas 6,15 mostra o valor da nova criação. Só em Cristo existe a nova criação, onde circuncisão não é nada, nem a incircuncisão. É como se não existisse. O que importa é a nova criação. Mas que criação é essa? Talvez 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos ajudaria. Lá nós descobrimos que, se alguém está em Cristo, há uma nova criação. Ou há uma nova criatura. No original não dá para distinguir. Então, o que importa é que nossa vida seja uma vida em Cristo, uma vida controlada pelo Espírito, produzindo seu fruto em nós. E não marcas externas, como era a circuncisão para o judeu. Outro texto, Filipenses 3,9. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo não está de modo algum contrariando a ideia de viver uma vida justa. O texto paralelo, tanto em Romanos como Gálatas, mostra que esta vida pela fé é uma vida de justiça. Mas não é uma vida de justiça que torna Deus nosso devedor. Nós não podemos viver uma vida justa e chegar diante de Deus e argumentar que Ele deve nos deixar entrar no céu por causa de nossa justiça. É por isso que Paulo diz, não por obras de justiça que a gente faz cumprindo a lei. Paralelismo também pode ajudar muito na interpretação de poesia. É uma característica da poesia hebraica que existe paralelismo. E nós encontramos vários textos que mostram este paralelismo. Lâmpada para os meus pés, Salmo 119, versículo 105. É tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para o pé, luz para o caminho são textos ou frases paralelos. Em quase toda a poesia hebraica nós encontramos esse paralelismo. Uma outra regra que nós queremos mencionar são as figuras de linguagem, não devem ser interpretadas literalmente. Figura de linguagem é uma maneira de falar coisas de uma forma que, pela figura, uma espécie de janela que lança luz sobre aquela ideia que estamos comunicando, nós podemos entender perfeitamente que não se trata de uma interpretação literal. A primeira figura tão comum na palavra de Deus são as metáforas. Desde Gênesis até Apocalipse encontramos metáforas. Metáfora significa algo que tem uma semelhança com a ideia que estamos comunicando com um objeto, com uma realidade. Veja, por exemplo, uma série de metáforas ou imagens que nós temos para a palavra de Deus. Em Tiago 1, e versículos 23 a 25, a palavra de Deus é comparada a um espelho,
Obviamente, a Bíblia não dá para usar para pentear o cabelo, não se interpreta essa frase literalmente. Mas o que é uma imagem para dizer que, lendo a palavra de Deus, nós podemos encontrar nosso íntimo. A ideia de um raio-x, a ideia de ver nossa própria cara que tem sujeira, práticas erradas, que lendo a palavra de Deus, que é o espelho de Deus, nós podemos melhorar nossa vida e nossa santidade. Tem, por exemplo, em João 15, versículo 3, Efésios 5, versículo 26, que a palavra de Deus é um tipo de água, lavagem pela palavra. Já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. A palavra limpa de que forma? Limpa quando convence o leitor que ele precisa mudar, ou ele precisa pedir perdão, ele precisa se reconciliar com seu irmão. Isto é água. E Jesus está tratando justamente dessa lavagem simbólica que nós participamos na ceia, quando nós pedimos perdão de Deus. E outras ocasiões semelhantes. Nós temos a espada do Espírito, uma metáfora. Encontra-se em Efésios 6, versículo 17. A espada do Espírito é comparado também em Hebreus 4, versículo 12, uma espada de 2 gumes. Por quê? Porque a palavra é cortante, chama nossa atenção, cria problema e dor em nossa consciência quando nós sabemos que nós temos desobedecido nosso Pai, tão querido, o Pai Celestial. A palavra é como espada porque convence de pecado. Depois temos a ideia de martelo e de fogo em Jeremias capítulo 23 e versículo 29. Um texto fascinante que diz o seguinte, eu queria ler para os irmãos, capítulo 23, versículo 28, 29, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Que tem a palavra com trigo, diz o Senhor, não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. O que quer dizer isso? É uma metáfora, são duas metáforas. Fogo no sentido que o fogo separa a palavra falsa de profetas que não falam a não ser sonhos, que não têm nenhuma comunicação revelatória de Deus, e um sonho ou uma palavra que vem diretamente de Deus através dos seus profetas autênticos. E a mesma coisa com o martelo. O martelo esmiuça a penha, por quê? Porque a esperança dos judeus, no caso de Jeremias, é que a cidade não seria destruída. Jeremias estava profetizando que os babilônios destruiriam a cidade. E quem estava certo era Jeremias. A cidade vai receber o martelo de Deus, o fogo de Deus. Vai se cumprir e mostrar quem era de fato quem trazia a revelação certa de Deus. Temos a palavra metafórica de semente. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, 24. A palavra é a semente, a palavra que nós pregamos, diz o texto, e que traz vida, porque tal como uma semente tem que germinar, tal como uma semente dentro do óvulo da mulher produz uma criança, a palavra de Deus, quando ela é recebida pela fé, ela cria vida nova, e uma nova criatura em Cristo. Nós temos também a metáfora de poder, a palavra dunamis, em Romanos 1,16. Paulo diz, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus. Não é que a palavra é poder, é que quando se proclama a palavra, e quando o Espírito Santo está acompanhando essa proclamação, manifesta-se o poder da palavra. São metáforas, tem muitas metáforas na palavra de Deus. Eu podia recomendar, por exemplo, este livro, A Interpretação da Bíblia, que tem muitos aspectos da interpretação, que trata também destas maneiras e figuras de linguagem que são tão importantes na interpretação da Bíblia. Temos metáforas relacionadas com o corpo.
o corpo de Cristo. Obviamente a igreja não é composto de membros como dedos e braços, literalmente. Mas o corpo de Cristo, não sendo literal, manifesta um paralelismo entre um corpo e a igreja. Isto é, que os irmãos estão interdependentes, somos membros uns dos outros. E cada irmão depende do seu irmão para crescimento, para poder usar os seus dons. E a igreja, então, é comparada a um corpo. Nada daquela ideia que a Igreja Católica tem difundida. Isto é, que a Igreja Católica é o corpo de Cristo, que nasceu de Maria, e como o corpo vai crescendo através dos séculos, a Igreja hoje é mais santa, mais perfeita, tem mais verdade na medida que vai acrescentada mais tradição. Nós rejeitamos essa ideia. Nós entendemos que a palavra de Deus não está ensinando que a Igreja, a passar 1000 anos, vai ficar mais cheia de conhecimento por causa da tradição. Não, é a palavra de Deus que está sempre nos chamando, como diz Lutero, a nós reformarmos, a buscar novamente a palavra de Deus para entender o que é de fato a vontade de Deus para nós. Outra metáfora muito interessante, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ou 1 Coríntios 6, 19, e outros textos que falam sobre nós sendo o templo, a igreja sendo o templo. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso. João 14, a casa do meu pai deve ser o templo, porque tem muitas moradas. Capítulo 14, 23 de João diz que Deus faz morada em nós, pai e filho. Então, na casa do Pai, somos todos nós unidos numa só casa. A ideia de casa e também a ideia de família. É uma metáfora. A videira verdadeira, uma comparação de uma planta que tem ramos. Os discípulos são os ramos, Cristo é a videira verdadeira. E o próprio Deus Pai é o agricultor, aquele que está procurando fruta na vida. Temos também a ideia de família. A família de Deus é semelhante, muito semelhante a uma família na carne, uma família que tem pai, mãe e filhos. Essa família de Deus, nós encontramos essa metáfora em Efésios, capítulo 2, versículo 19. 1 Coríntios 3, 9 diz que nós somos a plantação ou campo de Deus. É uma ideia de que, na medida que se fala a palavra de Deus, ela é semeada e tem sementes. Não é semelhante àquela parábola de Jesus que fala de 4 tipos de solo, de forma que alguns, tendo o coração endurecido, a semente cai e Satanás leva logo em seguida. É uma metáfora. Aliás, as parábolas são metáforas mais extensas, que incluem mais elementos do que apenas uma pequena ideia. Como seria uma metáfora corpo de Cristo, metáfora templo de Deus e assim por diante. Graças a Deus que tem saído recentemente alguns livros excelentes sobre as parábolas, que podem dar uma ajuda imensa para quem quer entender melhor, especialmente a importância da cultura nas parábolas de Jesus, no livro de Kenneth Bailey, editado pela Edições Vida Nova. E acaba de sair pela editora Vida, todas as parábolas da Bíblia, inclusive do Antigo Testamento. Um livro de Herbert Lockyer, um livro que eu recomendo. Pode ser uma ajuda para a sua vida na interpretação dessas metáforas mais extensas que nós encontramos na Palavra de Deus. Outra segunda figura de linguagem é metonímia. Quer dizer, o emprego da causa pelo efeito, o sinal, o símbolo pela realidade sugerida pelo símbolo. Deixe-me ilustrar. Jesus diz: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Moisés e os profetas não inclui toda a Bíblia. Moisés é apenas um nome de um indivíduo que escreveu uma parte do Antigo Testamento. Mas Jesus usa isso em metonímia, usando Moisés e os profetas para descrever o Antigo Testamento todo. 1 João 1,7: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Não é bem o sangue que nos purifica. Por exemplo, se Jesus teria derramado, cortando o dedo com uma faca lá na casa de Maria, cortado o dedo, caiu uma gota de sangue, esse sangue não tem poder purificador. A ideia de metonímia é que o sangue de Cristo refere-se à morte de Cristo. A morte, todo aquele sangue foi derramado, demonstrando o efeito junto com a causa que nos traz salvação e nos purifica de todo pecado. Ironia, outra figura de linguagem, expressa o contrário do que se quer dizer, mas sempre de tal modo que se faz ressaltar o sentido verdadeiro. Veja, por exemplo, como em 2 Coríntios, Paulo faz referência a tais apóstolos. Dá para entender claramente que eles não são apóstolos, aliás, são falsos apóstolos. É só ler capítulo 11 de 2 Coríntios para ver que Paulo está falando ironicamente. Depois temos uma figura de linguagem chamada sunekdoke. É tomar a parte pelo todo, o todo pela parte. Minha carne repousará seguro, em vez de dizer o meu corpo. Paulo diz, todas as vezes que beberdes o cálice, em lugar de dizer do cálice. A gente não bebe aquele cálice, aquele copo. A gente bebe do copo, mas ele, quando ele usa essa palavra, está usando o sunekdoke. E refere-se à maneira que na igreja primitiva se passava o cálice de pessoa em pessoa, e eles beberam do cálice, mas Paulo diz, toda vez que beberdes o cálice. Prosopopeia é outra figura de linguagem que personifica coisas inanimadas, atribuindo a elas os feitos e ações humanas. Paulo desafia a morte como se tivesse sido uma pessoa. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55, Salmo 85, 10 e 11. Encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Obviamente, justiça e paz não podem se beijar como duas pessoas podem, mas usando prosopopeia dá para usar esse tipo de figura de linguagem. Hipérbole é muito conhecida figura de linguagem, e a Bíblia tem alguns exemplos de hipérbole bem interessantes. Por exemplo, aquele último versículo de João, capítulo 21, onde o autor diz que se todas as coisas que Jesus fez tivessem sido relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Nada de verdade literal. Obviamente, poderia-se contar tudo que Jesus fez e ainda teria muito espaço no mundo inteiro para conter os livros, mesmo sendo livros bem maiores que os nossos. Mas é hipérbole. E nós encontramos outros casos semelhantes quando no Antigo Testamento se compara os habitantes de Canaã com gigantes, e os israelitas parecem gafanhotos. Isso não é o caso literalmente. A diferença de tamanho é pequena, mas com hipérbole vai se dando ênfases, como qualquer figura de linguagem. Depois temos exemplos de fábulas. A fábula é a personificação de coisas ou de animais. Por exemplo, temos uma fábula em 2 de Reis 14, e versículo 9. O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está, dá tua filha por mulher ao meu filho. Obviamente o cardo não pode falar desse jeito, mas os animais do campo que estavam no Líbano pisaram e passaram por cima do cardo. Depois temos tipos e arquetipos. Tipologia na Bíblia está bastante comum, e nós podemos encontrar vários textos onde este tipo de figura aparece.
Aliás, Hebreus trata de tipos do Antigo Testamento, sendo uma espécie de sombras que trata de realidades da adoração celestial. E que o tabernáculo aqui na terra, de certo modo, é um tipo do verdadeiro tabernáculo ou templo no céu. Nós encontramos Jesus usando a tipologia da serpente que foi levado no poste lá no deserto, em Números 13, e trazido para João 3,14, e fazendo essa comparação, como Jesus seria colocado justamente num madeiro tipo cruz, que seria bem semelhante àquele em que estava pendurado aquela serpente. João 4, versículo 23, 24, fala sobre adoração no Espírito, e não em Jerusalém, nem em Gerizim. A ideia é que Jerusalém, aquela adoração do templo, ou adoração dos samaritanos em Gerizim, eram tipos de adoração que agora começa com a vinda de Cristo a ser praticada. Devemos, portanto, lembrar que a Bíblia tem muitas figuras de linguagem e que devem ser interpretadas segundo a intenção que o autor tinha quando ele colocou essa figura. Não é para nunca interpretar literalmente. É de grande ajuda este livro, Entendes o que Leis, quando o autor, o professor Gordon Fee, nos chama a atenção da maneira de interpretar um livro que está realmente repleto de figuras, o livro do Apocalipse. Então, para quem quer entender melhor o livro do Apocalipse, pode buscar esse livro e lembrar que na literatura apocalíptica se usa muitas figuras. Aquela mulher vestida do sol, do capítulo 12, a ideia do dragão, a ideia que nós encontramos de bestas que saem do mar, a besta que sai da terra, capítulo 13, são tudo figura, e nós devemos interpretar desta forma. Agora passamos por uma área bem interessante na interpretação. Eu estou dependendo demais de um professor chamado Cedric Johnson, que escreveu um livro chamado Psicologia da Interpretação Bíblica. Foi publicado pela Zondervan, mas infelizmente não existe em português. Foi publicado em 1983. O teólogo holandês C.G. Berkouwer comenta: tal variedade e mutuamente contraditórias interpretações surgiram, todas apelando para as mesmas escrituras, de maneira que pessoas sérias começaram a duvidar se o subjetivismo na compreensão das escrituras não fosse a razão da pluralidade de confissões da igreja. Não leem todas a Bíblia da perspectiva corrente deles e com as suas pressuposições. Então, o professor Johnson quer que nós entendamos que as separações entre as denominações, a diversidade de doutrinas, se baseia em diversidade de interpretação. E que esta variedade tão grande de interpretações dá a impressão forte que há elementos psicológicos na interpretação, que nós nos inclinamos a entender as escrituras do nosso ponto de vista e sempre a nosso favor. Nós não gostamos de mudar de ideia e de largar e dizer que aquilo que eu ensinava no passado agora não mais vale, porque agora eu estou entendendo diferentemente. Então nós queremos sempre argumentar que aquilo que eu entendi
é a única e correta interpretação das Escrituras. O que nós vamos fazer então é falar um pouquinho sobre esses elementos psicológicos, aquelas pressuposições que estão bem fundo em nossa cabeça e até talvez nosso subconsciente, de maneira que, para nós entendermos o que a Bíblia diz, nós talvez tenhamos que largar algumas dessas pressuposições. Começamos com a procura pelo significado. Não esqueçam que significado é quando lemos a palavra, entendendo o que a palavra realmente está dizendo, nós desejamos aplicar essas verdades à nossa vida. Isto é o significado. O significado das Escrituras representa as intenções verdadeiras do autor. Isso fica claro, como disse W.C. Kaiser, aquilo que está no texto, indicado pela gramática, o uso de palavras pelo autor e suas intenções reais. Quando aquelas intenções reais são entendidas, então nós estamos em sintonia com a verdadeira palavra de Deus. O sujeito que lê, interpreta dentro do contexto de sua mente. Ele vai pegando ideias dentro do texto e vai inserindo nas suas ideias já existentes, no seu pensamento, dentro de sua compreensão. Número 1, quando as doutrinas centrais não deixam de ser verdade, que a Bíblia é clara, como disseram os reformadores, credos criam para nós uma confiança extra-bíblica. Por exemplo, as afirmações do credo dos apóstolos, que declara o cerne da palavra. Graças a Deus que não há modificações na maneira de pensar sobre as grandes e básicas e doutrinas centrais da Bíblia. De todas as denominações chamadas evangélicas, só chamar evangélica já indica que todos nós cremos a mesma coisa em relação às doutrinas centrais, a natureza da palavra de Deus inspirada, a natureza do pecado e a responsabilidade do homem, a natureza da morte e a ressurreição de Cristo para nós justificar a segunda vinda de Cristo. Mas quando nós começamos a acrescentar nossas interpretações mais de periferia, mais na área que nós chamamos de adiáfora, que não são centrais, a coisa fica bem mais clara. Os reformadores disseram, ler a palavra de Deus e você vai encontrar certamente as doutrinas centrais bem claro. E pessoas reformadas, pessoas dispensacionalistas, pessoas da Assembleia, pessoas da Igreja Batista ou Presbiteriana, todos vão concordar mais ou menos sobre essas doutrinas. A mensagem, portanto, é basicamente clara, mas há diferenças. E quando, e aqui a ilustração que o Dr. Johnson usa, é de um rio que começa numa fonte lá na montanha, começa com água absolutamente cristalina, pura, que dá para beber sem filtrar, nem pensar. Mas quando ela vai descendo para o vale e vai descendo para os diferentes campos, vai se contaminando com ideias que são acrescentadas a esse rio cristalino. A Bíblia, na sua origem, quando ela foi escrita nos seus manuscritos originais, não tinha erro. Água pura, cristalina. Mas quando passa por nossa mente, aí há possibilidades bem grandes de contaminação, de nós não entendermos claramente o que o texto está dizendo. Agora, para nos ajudar, nós corremos atrás de exegese, uma tentativa de utilizar, como já falamos, a história, utilizar a gramática, examinar a linguística, ver o pano de fundo cultural, buscar
tudo que há para entender até na área social, para nós lançar luz sobre a palavra. E nós faremos isto, e os comentaristas, nós já mostramos alguns comentários, tem excelentes comentários em português, podem mostrar o resultado dessa exegese. E exegese, que significa no original, extrair do texto o que está lá, coloca diante de nós a compreensão clara do texto, tal como estava na mente do autor. Daí, precisamos de síntese na nossa mente. A mente humana quer juntar de forma historicamente integrada os frutos da exegese. Cria-se modelos com raízes na unidade essencial das Escrituras. Se Gênesis não pode contradizer Romanos, se Apocalipse não pode contradizer o Evangelho de João, e nós então temos que fazer em nossa mente o que nós chamamos de uma teologia bíblica, uma síntese. Nós encontramos, por exemplo, o Dr. Kaiser, Walter Kaiser, Teologia do Antigo Testamento, uma tentativa de criar uma síntese desde Gênesis até Malaquias. E, naturalmente, outras teologias do Novo Testamento, aquele de George Ladd, que foi publicado pela Juerp, também tem essa mesma finalidade de criar uma síntese entre as doutrinas dos diferentes autores. Uma teologia sistemática, e acaba de sair aquela teologia sistemática do Dr. Wayne Grudem, da Escola de Divindade lá em Deerfield, Illinois. Tem quase 1000 páginas e uma excelente síntese do ensinamento da Palavra de Deus. Depois, entramos na área de muita controvérsia, a área de aplicação. Quando nós tentamos declarar a Palavra de Deus para a nossa situação, para a nossa igreja, para a esposa, para os filhos, para o homem mundano, para ensinar não exatamente o que a Bíblia diz, mas o que Deus está dizendo para nós através daquele texto. E aí que nós temos nossos problemas, tropeços e dificuldades. A importância, portanto, é de buscar o processo mental pelo qual nós chegamos a conclusões e convicções, que é isso mesmo que Deus quer na área de costumes, na área de ensino, de prática, em relação a gastar ou não gastar dinheiro, a jogar futebol no domingo ou não jogar futebol. Tudo está relacionado com a aplicação da palavra para a nossa vida. E não simplesmente dizer que na Bíblia nunca fala sobre jogar futebol no domingo. Não diz nada sobre isso literalmente. Como que funciona a mente na interpretação? Número 1. Primeiro compararemos uma televisora que nós aceitamos quando está funcionando bem, sem problema. Mas quando para de funcionar, nós começamos a criar teorias. Por que que não funciona? Se seu carro está andando a 100 km por hora numa estrada larga e de repente o carro para, pessoa que nunca se deu ao trabalho de saber como funciona o motor, como funcionam todas aqueles tubos e linhas elétricas e fios elétricos, a pessoa começa a criar teorias. E a mesma coisa acontece na interpretação da palavra. Quando o texto é claro, quando todo mundo concorda, nós não precisamos de criar nenhuma teoria, apenas aplicar o texto normalmente. Mas quando descobrimos que há dificuldade, e o Dr. Donald Carson, que publicou este livro, Exegese e Suas Falácias,
ele mostra que há maneiras de interpretar a palavra de Deus que não tem base realmente no texto. Chegar a conclusões erradas. Então, essas falácias precisam ser reconhecidas. Quando o motor, para usar ilustração, não está funcionando bem. Nós somos pessoas de corpo e alma, físico e mental. A pessoa é uma como as chamas e os galhos que queimam na lareira, que queimam num fogo. A mente não funciona como uma câmera fotográfica, mas num processo executivo, monitorizando, racionalizando, relatando e relacionando a memória e possibilidades futuras. Esse processo começa com mais ou menos 10 a 11 anos. Antes daquela idade, a criança simplesmente engole tudo, mas quando ele começa a racionalizar, quando ele começa a cuidar de questionar se 144 mil é o número completo de crentes que vão ser salvos, ele logo vai ter dificuldades. Porque ele sabe que só na cidade de São Paulo tem muito mais de 144 mil crentes. Como se faz nas ciências exatas, a mente formula hipóteses, suposições sobre relação entre duas ou mais fenômenos, ou variáveis verdades. É a sequência em que nós dizemos assim: se isto é verdade, então isto talvez não seja verdade, já que são contraditórios. E daí nós criamos uma tentativa de buscar soluções. Se, visitando a Palestina, e descobrimos que a semente, o grão de mostarda, não é a menor semente, então nós temos que criar uma teoria para explicar como é que Jesus declara que era, e Jesus não erra. Então nós damos nossas soluções. É a semente menor que se plantava. É a semente menor que era conhecida pelos judeus daquela época e assim por diante. São teorias que explicam exatamente como se faz no laboratório, quando se vê as consequências de uma certa experiência e se cria teorias. Se modificamos isso, como que vai modificar esse texto aí? Desenvolvemos teorias em torno de imaginações especulativas ou sistemáticas, controladas e críticas. Teorias são conceitos, definições e proposições que apresentam num modo sistemático uma visão do fenômeno, especificando as relações entre os elementos variáveis com a intenção de explicar e predizer a verdade sobre tal fenômeno. Deixe-me tentar ilustrar rapidamente. Em 1 Coríntios, capítulo 14, aquele grande texto em que Paulo vai discutindo a profecia e o dom de línguas. Ele faz referência aqui, em versículo 14 do capítulo 14, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Na minha compreensão, este versículo está falando do dom de línguas, que Paulo diz que ele falava mais que os próprios coríntios. Mas a sua explicação é que o seu espírito está orando, mas sua mente não está acompanhando, não está interpretando, ele não sabe o que significam os sons que estão saindo de sua boca. A pergunta então é se Paulo poderia usar a palavra meu espírito para descrever o Espírito Santo, se o dom de línguas é o falar do Espírito Santo divino através da boca de quem fala essa língua. Ou será que esse espírito, que ele chama meu espírito, é espírito humano? Só que o espírito humano, separado da mente, cria o que nós chamamos de loucura ou esquizofrenia. Ou será que este espírito
já que na minha Bíblia os autores ou tradutores colocaram minúscula, trata-se de um tipo de anjo, que realmente seria o dom de língua, seria uma língua angelical. Todas aquelas teorias, possibilidades, são mexidas dentro da cabeça para chegar à conclusão. Piaget chama o processo de organizar hipóteses em esquema. Não é foto nem imagem, mas heliógrafo. Podemos guardar poucos elementos interrelacionados em nossas cabeças ao mesmo tempo. Microteorias são juntadas para formar macroteorias, descrições globais e paradigmas. Estes providenciam metáforas, analogias, explicações e padrões para solucionar enigmas. Estes são testáveis e formam um pano de fundo para sistematizar suas interpretações. Vêem-se as partes e juntam-se ao todo. Por exemplo, caso bem claro: calvinismo, soberania de Deus, predestinação, por um lado, arminianismo, liberdade humana, por outro lado. E nós temos uma divisão no mundo evangélico, tanto no Brasil como fora do Brasil, aqueles que mais se inclinam na direção da Armínio e aqueles que se direcionam mais na inclinação de Calvino. Então nós temos justamente estas distinções que são normais quando muitas experiências e textos bíblicos são juntados para dizer eu sou calvinista. Eu acabo de ler Romanos capítulo 9, onde diz que Deus mesmo endureceu o coração de Faraó e que ele escolheu a Jacó e rejeitou a Esaú antes deles nascerem. Então eu sou calvinista. Mas o outro vai criar suas interpretações em torno de um monte de outros textos que parecem contrariar isto e chega a uma outra conclusão. Nós temos a teologia da aliança, temos a teologia do dispensacionalismo, que divide mais ou menos pela metade o mundo evangélico americano. Temos a Bíblia Vida Nova, temos a Bíblia Scofield. A Bíblia Scofield vai apresentando a posição chamada dispensacionalista. São conclusões chamadas de macroteorias, juntando pequenas teorias para sua finalidade. Assim, chegamos ao ponto final de nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje foi uma tentativa de mostrar, em primeiro lugar, como nós precisamos usar paralelismo, usar as figuras para entender a palavra. E daí começamos a ensinar um pouquinho sobre as influências da mente e que nós temos certas ideias já formadas em nossa cabeça. Espero que todos estejam acompanhando e gostando e que algum dia possam ler ainda mais daqueles livros que foram apresentados sobre a interpretação da palavra de Deus.